Fala aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre este cara aqui, Fila NRK Pro All Black F20. É um patins que você não encontra tanta coisa falando na gringa sobre ele. Eu encontrei só um rapaz falando sobre ele, uma loja na verdade, falando sobre ele. Mas você encontra muita coisa no Brasil. Só que no Brasil você acaba encontrando muita gente que quer vender, né? Tá querendo vender e ocultam um pouco alguns problemas dele. Ele tem suas qualidades e seus problemas. Vamos começar pelas qualidades. Primeira qualidade, a bota. A bota dele é muito boa. Ela dá uma rigidez lateral muito gostosa. Você não sente o seu pé, torção lateral assim, ele não te deixa, tá? O cuff dele segura muito bem nesse ponto. Apesar dele ser um pouco duro, assim, ele te permite a movimentação para frente e para trás. Então ele segura só lateralmente, o que é fantástico, é muito bom esse ponto. A questão do conforto, no começo ele incomoda um pouco o pé, porque a bota, a liner interna dele é bem grossa, ela é bem grossa, mas é bem... E aí até a espuma interna começar a se ajeitar, né, pro tamanho do seu pé ali, ele vai acabar incomodando um pouquinho, mas é uma coisa passageira, tá? Passa bem rápido, assim. Depois de 2 rolês aí, já ele vai se moldar ao seu pé e fica extremamente confortável. Outro ponto positivo também é a questão da base, né? A base, ela tem um esquema que a roda, o centro de gravidade dele fica muito próximo da bota. Inclusive, a roda dianteira e a segunda, né? Elas acabam ficando acima do ponto de contato entre a bota e a base, tá? Se você reparar, elas ficam até um pouquinho acima aqui, ficam bem coladas aqui na bota, né? Isso é muito bom porque diminui o centro de gravidade. Diminui o centro de gravidade do patins, você consegue ter mais firmeza para poder fazer manobras, tá? O que mais? Acho que de pontos positivos aí são esses, tá? Um adendo aí, pessoal, que eu esqueci de colocar, né? Um ponto positivo também são as rodas que vêm, tá? As rodas que vêm no fila NRK, elas têm dureza de 84A, apesar disso não significar muita coisa. Mas elas têm uma durabilidade muito boa, tá? Acima de vários 85As aí. E a sensação de rolagem dela também é muito gostosa, tá? Uma roda bem suave aí, gostosa de patinar. E uma das melhores que eu já usei para treinar slide. É bem um ponto muito positivo aí, a roda é muito boa, ok? Pontos negativos. O primeiro ponto negativo é a assistência técnica, tá? Pós-venda da Fila no Brasil, pelo menos quando eu precisei, eu comprei esse patins já tem um ano e meio mais ou menos. Quando eu precisei ele foi muito ruim, tá? Muito fraco mesmo, muito ruim, deixando muito a desejar, tá? O que acaba acontecendo? Se você precisar do suporte deles, você não pode contar com muita coisa. Eles não são, eles são o suporte da Fila aqui no Brasil é feito dos patins Filas, né? É feito por uma importadora, pelo grupo Foz, se eu não me engano, tá? Eu cheguei a mandar o patins para eles uma vez, tal, o meu outro patins que deu um defeito, mas o atendimento é bem ruim e você acaba não encontrando peças de reposição. Isso é um outro ponto ruim, tá? Então assim, o pós-venda deles realmente é muito fraco mesmo, tá? Outro ponto negativo, aí já baseado em construção, é o que? A trava de 45 graus deles, ela aparenta ser robusta, ela é grossa e tal, porém, a posição em que ela fica muito para fora do patins. Então assim, no meu outro patins, o que acabou acontecendo? Treinando slide, né, eu acabei caindo e pegou a lateral assim no chão. Com isso ela deu uma leve torcida, porque ela fica muito para fora, né? Ela deu uma leve torcida aqui. A partir daí, como ela ficou um pouquinho torta, ela começou a pegar na garrinha de uma forma no canto, né?
E a partir daí ele quebrou os dentes, porque eu gosto do patins bem apertado, né? E aí ela acabou comendo os dentes, tá? E o meu é esse daqui, ó, que é o que eu tô falando, né? E aí o que eu tive que fazer para poder acertar? Eu coloquei na interna aqui esse suporte, né? Porque a trava 45 graus que eu quis usar é de um patins de uma outra marca, que é do Volt 3, do Volt Pro, né? Do Volt X2, ou do 3, do R3, é o mesmo, a bota é a mesma, né? Mas a trava aqui dele que eu acho muito boa, eu gostei. Então eu acabei usando esse aqui, se eu não me engano, o interno aqui eu tive que usar da MX, porque o do Volt, a furação ela fica mais em cima. Como esse aqui fica mais para trás, ele não dava alcance. Então eu tive que fazer esse suporte e usar essa trava aqui. Se vocês repararem, ela continua para fora. Por quê? Como é bem para baixo aqui, ele vai puxar a trava para fora. E você vai acabar, se você cair lateralmente, vai acabar pegando. Inclusive eu já caí com esse daqui. Porém, ela é mais resistente, tá? A do Volt é mais resistente, a da Traxart. E além do que, eu encontro peça, né? Eu tentei encontrar da fila, eu não encontrei para vender, tá? Então assim, pós-venda é um ponto e a trava é outro. Não tem nem comparação. A trava da Traxart, apesar do patins do Volt custar metade do preço, a trava dele é superior, tá? Outro ponto ruim, e eu acho que é recorrente, porque assim, como eu tenho dois, né? Comprei dois, eu tenho 4 bases dessa daqui original. E ela tem um probleminha. O que acontece? Se você der o aperto completo aqui, um aperto muito forte na verdade, né? Acima do um aperto forte aqui, ele vai começar a travar a roda, tá? Com isso, o que você acaba tendo que fazer? Você não vai dar o aperto muito forte, você vai ter que deixar ela no limiar ali do parafuso encostado, senão ele começa a segurar a roda. E eu acho que é recorrente porque são 4 bases. 3 delas vieram com esse problema, tá? É uma outra coisa que eu reclamei quando eu precisei da assistência. Essa foi uma das coisas que eu reclamei. Eles disseram que é normal, que é assim mesmo e que quando tem peso em cima ele desliza, ele vai. É óbvio que acaba segurando, tá? Você sente na velocidade final ali que o patins está te segurando e é uma judiação, porque a base ela é muito bonita, ela tem essa questão de ela ser baixa, ela só tem esse defeito. E eu tentei de várias formas corrigir, tentar acertar o espaçador interno que ela tem ali, mas não consegui, tá? E aí você acaba tendo que andar com o parafuso não muito apertado. O que acaba acontecendo? A roda vai ficar solta? Não. Porém tem que ter uma verificação constante desse parafuso que particularmente não me agrada. Considerando que o valor do patins não é uma coisa... Esse patins não é um patins barato, tá? Ele é na minha concepção ele é um intermediário ali. Ele não é um patins de entrada e também ele não é uma marca de entrada, né? Uma geração de entrada ali. E também não é um dos topos de linha, mas o preço dele é um pouco salgado. Eu acho que essa parte eles tinham que melhorar. E a questão do pós-venda também, eles precisavam liberar peças aqui pra gente, tá? É um absurdo você não ter uma trava de 45 graus, você tem que ficar adaptando de outros patins, porque não tem, você não encontra pra vender. Mas enfim, se a gente pegar esse meu, ele tá com uma outra base, né? Só para exemplificar a questão da base. Eu posso apertar aqui o tanto que eu quiser, já nem vai mais, ó. E mesmo rolamento, tá? Eu testei a questão do rolamento e roda, eu testei tirando e colocando em outra base e fica normalzinho com o mesmo jogo de rolamento e roda e espaçador e tudo. Então assim, não é rolamento, é a base mesmo que faz isso. Não sei explicar o motivo, eu tentei descobrir, mas não consegui. Então eu acabo usando quando eu vou usar com a base original dessa forma. Minha concepção final é, vale a pena? Cara, depende. Se você conseguir num preço, quando eu comprei, se eu não me engano eu paguei 1.600, um pouco mais talvez, eu não lembro, mas foi em promoção, tá? O preço dele à época era de entre 2.000 e 2.200, e eu acabei pagando 1.600. Se você conseguir nesse preço, 1.600, 1.500, eu vi até algumas promoções de R$ 1.400,
vale a pena. Vale sim. A diferença entre um Volt, você vai pagar aí 890, R$ 900, para esse, considerando que você vai pagar R$ 1.500 nele, se paga, tá? Vale sim a pena. É uma coisa que a construção da bota ela é muito superior. Apesar do Volt ser o meu queridinho aí, ela é muito superior, então acaba valendo a pena. Acima disso, eu acredito que não. Aí já compensa você ir para outras marcas aí que tem produtos que, primeiro, você tem assistência melhor e tem uma construção mais robusta, tá? E investindo um pouco a mais só, então não vejo tanta vantagem não. Acima desse preço aí que eu falei, eu acho que aí eu já iria para um Rollerblade, para um FR, para um Powerslide, modelos não, lógico, né? Obviamente. Esse daqui é o topo de linha da fila. Você teria que também ir meio que pro topo ali dos hard boots, tá? Acredito que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Que eu me lembro não. Mas é o que eu disse. No valor de até R$ 1.600 é um patins que vale sim a pena. Ele é bem... tirando essa questão da base aí. E o defeito. Não, eu veio com defeito na line pra vocês verem como o pós-atendimento da fila é ruim. Ele veio com... Esse daqui não, o meu. Né? Ele veio com um defeito na liner que eu não consegui identificar. Desmontei várias vezes a liner, tirei e não consegui identificar. Que ela machucava o meu calcanhar. Aí eu colocava esse outro patins que é menor, ele não machucava. E eu fiquei nessa guerra, eu falei, não, vai amaciar e não, nada de melhorar. Aí eu entrei em contato com a Grupo Foz lá, mandei o patins para eles, fiz a reclamação da base e da liner. A liner eles falaram que era normal, que ela estava normal e era a adaptação do pé. Obviamente que não era, porque eu tô falando, um patins menor não machucava nesse ponto, né? E o meu machucava. O patins menor pegava na frente do meu pé, porque ele era menor, obviamente ele é menor do que o meu pé. Eu comprei tentando fazer um downsize, mas aí nesse daqui que era maior machucava. Eu resolvi comprando outra liner. Eu encontrei numa outra loja, não uma loja que eu comprei, uma liner que veio com defeito, né? Ela veio sem as tarraxinhas aqui, inclusive essa. Se você olhar aqui, ela não tem esses ferrolhinhos, né? Para poder passar o cadarço. Aí eles iam trocar, iam mandar de volta para o Grupo Foz, lá para a fila, né? E eles estavam já no processo de mandar. Eles já tinham feito a troca da pessoa, do patins que veio com defeito. E aí eu pedi para testar. Aí eu testei a liner e ela não machucou a parte do calcanhar, igual o meu machucava. Fiz uma negociação com eles lá, eu acabei tendo que comprar, né, a liner, e deixei a minha lá com eles, porque para mim ela não serve para nada, e acabei comprando essa daqui. O duro é que eu paguei um preço razoável no patins, eu tive que gastar com a liner que em teoria era para ter vindo boa, e eu até chamei a assistência, mas eu não fui correspondido, tá? Diferente de outras marcas aí, que vou ter relato, pretendo fazer no próximo vídeo aí do Volt, que é o meu queridinho aí, tá comigo há bastante tempo também, e é diferente a assistência, realmente a fila deixa a desejar. Beleza, galera? Acho que é isso. Valeu, falou!